Olá, meu nome é Vanessa, eu sou professora de língua portuguesa e hoje a gente vai falar sobre o gênero textual fábula. É um texto bastante conhecido, né, por todos. Ele é um texto popular, né, por isso que muita gente conhece e faz parte aí da tradição oral popular, né? Ele existe há muitos e muitos anos, né? Ele foi popularizado por duas pessoas bem importantes, que é o Esopo e La Fontaine. A gente vai falar sobre os dois rapidamente para vocês saberem quem são eles e qual a importância deles dois, tá? Vou deixar disponibilizado também em PDF um livro de cada um deles, que contém, então, as fábulas, tá? Bom, a gente vai falar primeiro do Esopo, ele que vem de uma fábula moderna, que tem origem lá no século VI, antes de Cristo, e foi o maior fabulista da Grécia Antiga, tá bom? De tamanha importância para esse gênero. Ele foi o mais importante, na verdade, né? Esopo é considerado como o pai da fábula e grande parte dos seus textos permanece em circulação até os dias de hoje, ainda que muitas vezes todos eles são reescritos ou reinterpretados, tá bom? Há versões também sobre eles, né? E são aceitas, né? É fácil fazer uma fábula, porque é um texto muito curto, né? Um texto muito fácil, mas também de profundo conhecimento. Já o francês La Fontaine, ele também foi responsável pela divulgação das fábulas, né? Só que ele vem bem depois. Primeiro ele escreveu as fábulas para o filho do Luís XIV. E graças a elas, conseguiu então aí um valor, né, uma pensão anual do rei. Foi o dinheiro que ele conseguiu para imprimir sua primeira versão, aí, primeiro volume, né, de fábulas chamadas Fábulas Escolhidas Postas em Versos. A diferença entre um e outro é que La Fontaine, quando ele escreveu, ele postou-a, né, ele publicou-as em formato de poesia, tá bom? É só isso, então o formato delas é diferente. Não é prosa como o Esopo, e também como versos aí em poesia, como La Fontaine sempre gostou, certo? Foi publicado em 1668 e a partir de então as histórias de La Fontaine foram bem divulgadas, né? E elas são muito bonitas, delicadas, né? Ela tem uma poeticidade aí um pouquinho diferente do Esopo, mas são fábulas do mesmo jeito, onde a gente tem os animais como protagonistas, tá? Essa é a maior característica, na verdade, de uma fábula, né? Fábulas são textos direcionados ao público infantil, tendo os animais falantes como personagens principais, tá? São histórias no sentido figurado, que trazem lições de moral e ensinamento ao longo da narrativa. Então, todas elas a gente aprende alguma coisa. Elas não passam despercebidos por nós, certo? A gente tem, para o público infantil, de uma forma bastante lúdica, os animais falantes, né? E aí, então, chama a atenção das crianças e elas acabam assistindo, ouvindo, lendo, vendo todas essas narrativas, tá? Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, faz parte de uma fábula, né? Para onde vai, disse o lobo. Olha quem disse. O lobo, né? Vou levar doces para minha avó, respondeu a Chapeuzinho. Observem que aqui a gente tem um personagem humano, um personagem animal, né? Pode ser? Pode ser sim, tá bom? A gente pode encontrar, sim, personagem humano, mas veja que quem é, de fato, o personagem principal é o lobo, é aquele que traz o clímax para a história. E para que serve uma fábula? Por que eu vou, então, estudar uma fábula? Por que eu vou levar a fábula para dentro da sala de aula, com as crianças pequenas, com as crianças grandes, né? Por que eu vou ler fábula, né? Na verdade, elas são histórias fáceis de entender, ensinam valores éticos e morais, né, para as crianças, e é uma forma de entretenimento, né? Enquanto eu faço a leitura, eu tenho a imagem, eu penso sobre, né? É a partir das fábulas também que a gente aprende a não confiar em estranhos, por exemplo, a não sermos preguiçosos, a trabalharmos duro, né? Insistir em nossos propósitos e por aí vai. Porque todas elas
que você já deve ter escutado essas frases em algum momento da vida, foram ensinadas a partir das fábulas, tá bom? Esse é um texto bastante usado na educação infantil, tá? Tanto para alfabetização, como exercícios de interpretação de texto mesmo, né? Tem muitas mães que acabam lendo as fábulas para as crianças antes de dormir. Também é uma forma de falar sobre, educar, né, antes de dormir. Para quem tem esse lindo hábito, deixa aí a dica de fábula como leitura noturna. Bom, se eu tenho fábula, que é um gênero textual, assim como cada gênero textual tem as suas características. Fábula não será diferente. Então, vamos a ela. Primeira coisa, toda fábula tem a moral da história. A moral da história, na verdade, é porque todas elas têm uma lição de moral, né? Ela serve para ajudar as crianças a entenderem, de fato, a narrativa, né? De forma muito mais direta, objetiva, né? Apesar dos textos serem, né, mais diretos, mas a moral da história, ela é extremamente objetiva, certo? Ela pode vir, a moral da história, em um parágrafo, o último parágrafo, por exemplo, da história, ou então separada. Então, nós temos esse traço e nós temos embaixo escrito moral da história, para ninguém ter dúvida de onde está a moral da história, certo? E aí, então, tem aqui a moral da história que eu vou ler, apesar de não termos a história em si, mas fica fácil de identificar porque ele é bem direto e objetivo. Os ignorantes, desprezando os ensinamentos proveitosos e a doutrina moral que sob as fábulas se esconde, fazem o que fez este galo. Buscam coisas sem valor, cevada e migalhinhas. Muito bem. Tá vendo como ele está sendo bem objetivo? É o que acontece com as fábulas. Animais falantes. É o elemento principal da fábula. Qual é a característica principal de uma fábula? Animais falantes, tá bom? Tem que conter os animais. Eles podem conversar entre si, como eles também podem conversar com os seres humanos, né? E vai acontecer isso de forma muito natural, como se fosse, assim, normal, nós conversarmos com os animais e eles responderem, ok? A gente sabe que não é assim que funciona, mas a forma como levada, narrada, né, é dessa forma, como se fosse uma outra pessoa do seu lado conversando, mas na verdade é um animal, tá bem? E aqui a gente tem os animais falantes, então, duas imagens, né, de duas fábulas aí. Muito bem, tá vendo como tem os animaizinhos, né, eles estão expressivos, isso é muito importante. Todas elas têm uma imagem e todas elas têm uma moral. Qual é a linguagem que a gente usa ou que a gente vai encontrar nas fábulas, né? A linguagem deve ser simples, porque, na verdade, a gente está falando sobre uma narrativa popular, ok? Então, por isso que nós vamos encontrar uma linguagem mais simples, tá? É uma linguagem do cotidiano, tá? Ela só é objetiva e acessível quando a gente fala da moral. Porque quando a gente lê a história, a gente não tem uma linguagem objetiva, porque tudo é uma figura de linguagem, certo? As fábulas são construídas de forma curta, breve, e devem ser entendidas por qualquer pessoa. Qualquer pessoa é qualquer pessoa de verdade, tá bom, gente? Porque ela tem que ser entendida, né? E se caso houver alguma dificuldade de compreensão, aí então você pode ir depois para a moral da história para poder entender de verdade, de fato, a narrativa, tá? Muito bem. Textos curtos é uma das características da fábula, né? Como elas são direcionadas ao público infantil, não dá para ser muito longo, né? Que nem filmes. Os filmes não são longos, são curtos, né? Por que eles são curtos? Porque senão a gente corre o risco de perder a atenção das crianças, né? Ou a atenção na leitura, ou a atenção quando a gente também está lendo, né, a fábula para a criança, tá bom? Por isso que as histórias, elas têm que ser bem breves, rápidas, e não podem ser complexas, porque senão elas também não vão entender,
né? É engraçado que quando a gente lê uma história, uma fábula para uma criança, ela acaba falando, contando essa história para outra criança ou para um adulto. E isso é muito importante. Por quê? Porque é assim que você percebe que ela entendeu a história, certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma fábula. Tá vendo como ela é bem curtinha? Tem 3 parágrafos apenas. E tem uma imagem que, assim, quase me diz o que está acontecendo ou o que vai acontecer, tá bem? Então, a gente tem a galinha e os ovos de ouro. Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha que punha todo dia um ovo de ouro. Supondo que devia haver uma grande quantidade de ouro em seu interior, eles a mataram para que pudessem pegar tudo. Então, para surpresa deles, viram que a galinha em nada era diferente das outras galinhas. O casal de tolos, desse modo, desejando ficarem ricos de uma só vez, perderam o ganho diário que tinham assegurado. Então, observem aí que é direta essa narrativa, né? A gente não coloca outras palavras para amenizar a situação, certo? Por exemplo, aqui, ó, eles a mataram para que pudessem pegar tudo. Tudo bem, gente, falar em matar desse jeito, a criança vai entender, tá bom? Você não precisa mudar a palavra apenas para a criança subentender que ela foi morta, tá bom? Porque é assim que acontece na vida, não é isso? Então tá. Tipos de personagens. Na maior parte das histórias, os personagens representam um comportamento coletivo, não individual. Por exemplo, assim, na história da lebre e da tartaruga, a lebre, ela acaba representando um grupo de pessoas que são preguiçosas, daquelas que gostam de vitórias bem fáceis, tá bom? Já a tartaruga representa um grupo de pessoas que é persistente, que são pessoas batalhadoras, tá bom? Então, é sempre o coletivo e não o individual. Entender? É sempre um grupo de pessoas e não uma pessoa só. Porque uma pessoa só, ela não representa, né? Assim, sendo um grupo, ela acaba representando muito mais pessoas. É isso aí, gente. Então, hoje nós falamos sobre gênero fábula. Espero que vocês tenham entendido. E se caso tiverem alguma dúvida, podem colocar aí embaixo escrito, tá bom? Um beijo para todos. Obrigada.